ETFs que pagam dividendos versus os que não pagam. Qual é melhor e qual escolher em cada caso? Lembrando aqui que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Primeira coisa, comenta para mim qual a sua estratégia de hoje, se é focar em ETFs que pagam mais dividendos ou em aqueles que têm um retorno total, ou seja, que não pagam dividendos, ou se você é avançado e combina essas duas estratégias, comenta aí que eu vou responder todos os comentários. Então, só para nivelar aqui todo mundo, basicamente existem várias formas de você medir o retorno de um ativo. Você consegue sim avaliar aí os retornos que aquele ativo, que aquele investimento teve em termos de dividendos que ele pagou, o pessoal chama isso de dividend yield, mas também você consegue ter outras métricas, como por exemplo, o quanto ele valorizou no total, que é o somatório dos dividendos, aluguéis, cupons de título de renda fixa vencendo. Então, o que a gente chama de total return, ou seja, o somatório dos outros rendimentos. Geralmente são os dividendos mais a própria valorização da cota, mas você também consegue olhar apenas a própria valorização da cota. É o que a gente chama aqui de price only, sem dividendos. Então, nesse exemplo aqui, tem aqui essa imagem justamente do S&P 500 lá, desde a década de 60, já faz um tempão, de forma que ele teve aqui vários dividendos que, quando reinvestidos, se tornam aí no preço que a gente vê hoje em dia. Hoje em dia não, né? Isso aqui foi de 2017, mas é só para ilustrar aqui o ponto. Então, quando você tem apenas a valorização do S&P 500, que é justamente essa linhazinha aqui de baixo, o que acontece? Era basicamente todos os dividendos que foram sendo pagos, você não reinvestiu. Mas nessa linha um pouco mais azul, mais roxa aqui de cima, você tem os dividendos reinvestidos. Qual que é o ponto de você reinvestir os dividendos? É você obter aqui o chamado total return, ou seja, o retorno total daquele ativo, dividendos mais valorização da cota, para você ver o retorno total daquele ativo, e também porque cada vez que você reinveste os dividendos, você vai ajudar ali nos juros compostos, né? Você vai estar comprando mais cotas e assim por diante. E reinvestir os dividendos é muito importante, porque nem todo ativo consegue se corrigir por natureza e ainda assim se valorizar sem os dividendos reinvestidos. O exemplo do S&P 500 é um exemplo meio específico, é um ativo muito bom em termos de valorização do passado, não quer dizer que vai se repetir. Mas eu trouxe aqui, por exemplo, o exemplo do IFIX de 2012, basicamente agora até 2024, 2025, bem recentemente. O que a gente tem nessas duas linhas? Aqui em cima é o IFIX em retorno total, ou seja, todo que aqueles fundos imobiliários renderam com os dividendos reinvestidos. E aqui embaixo a gente tem o IFIX, no caso, sem os dividendos serem reinvestidos. Vocês notam como do 0 a 0, quando ele foi lançado, para agora, ele está negativo? Ou seja, naturalmente você precisou reinvestir os dividendos para fazer ele se valorizar. Não estou dizendo que o IFIX é ruim, nem que ele é bom, estou dizendo que a natureza deste ativo, ele meio que precisa que você reinvista os dividendos, pelo menos em várias fases aqui, em vários momentos. Lógico que você não precisa reinvestir 100% deles, aqui no caso a gente tem uma vantagem tributária do Brasil, mas alguma coisa você vai precisar reinvestir, tá? Não tem como você fugir disso para a maioria dos ativos. Então, dito isso, a gente já entendeu que existem esses dois modelos de você medir o retorno dos investimentos. Tem mais, tá? Mas esses aqui são os principais. O primeiro deles é o retorno total, ou seja, os investimentos e os ETFs, efetivamente, que reinvestem automaticamente para você os dividendos. E também aqui os ativos e ETFs que vão te pagar dividendos e que vão ter só a valorização da cota. E aí você vai ter que reinvestir os dividendos. A gente já entendeu também como isso pode ser impactante no médio e longo prazo. Claro que depende do ativo, depende da janela, depende da natureza tributária de cada ativo, já vamos falar sobre isso. Mas a gente sabe que se não reinvestir os dividendos em alguns casos, você vai ter até retornos relativamente negativos ou muito ruins, dependendo aí dos cenários e dos ativos. Dito isso, vamos lá então para a principal diferença entre ETFs que pagam e os que não pagam os dividendos. Então, qual que é a sacada aqui que você precisa fazer a comparação e se perguntar? Não adianta você fazer a comparação de um ETF que paga dividendos de empresas do S&P 500 versus um ETF de renda fixa do Tesouro Selic do Brasil. Não faz sentido, né? Pelo amor de Deus. Vamos comparar aqui os equivalentes. Você não pode comparar ETFs de classes diferentes, estratégias totalmente diferentes. A gente tem que comparar aqui as coisas muito similares. Então, a grande diferença, por exemplo, de um ETF de ações, seja lá se forem ações americanas ou ações brasileiras, que tem a mesma cesta do mesmo índice, mas que um deles paga dividendos e que o outro não paga dividendos, é que, basicamente, o ETF que paga dividendos, ele tem aí
um imposto, um tributo que é retido na fonte em relação a esses dividendos. No Brasil, esse imposto de renda é de 15% na regra atual, tudo pode mudar diretamente da fonte dos dividendos. E nos Estados Unidos ali pode chegar até 30%. E dependendo do formato como você investe fora, ou então recompra aqui dentro, ou através dos caminhos, pode até haver bitributação. Agora, eu não vou entrar nesses detalhes todos complexos. A grande questão é, ETFs Total Return, eles não têm imposto de renda nos dividendos, por uma questão tributária. Por quê? Porque os ETFs são entidades jurídicas, né? São empresas constituídas com vantagens tributárias. Então, quando eles recebem os dividendos, eles automaticamente reinvestem, ou seja, são muito eficientes. Já como pessoa física, quando você recebe os dividendos de um ETF aqui do Brasil, ou até mesmo de ações lá fora, né? Você tem aí esse imposto de renda já retido na fonte. Então você tem, mesmo que faça o reinvestimento integral daqueles dividendos, você já tem ali uma pequena perda dos seus lucros. Só que essas pequenas perdas de 15 em 15%, elas no acumulado do médio e longo prazo podem ser um pouco prejudiciais para a sua performance e para o seu retorno total, mesmo que você reinvista 100% das coisas. Então, qual que é a grande sacada? A gente sabe que os dividendos são importantes no médio e longo prazo, porque eles de forma indireta representam aí que são empresas lucrativas e grandes vantagens aí de alguns mercados. Mas nem todo mercado paga muitos dividendos, nem todas as empresas pagam tanto assim. Às vezes existem questões de fases e fases, mercados e mercados. A grande questão é, esse vídeo não é para você focar exatamente quantos por cento de imposto paga em cada caso, se é fora, se é dentro, se é o ETF, se é a pessoa física. Cara, cada caso tem uma minúcia. Existem diversos detalhes. Mas você precisa entender que, ao receber dividendos de ETFs, seja no Brasil ou seja fora, como pessoa física, você tem sim um pagamento de imposto aí em relação àqueles dividendos. E isso pode sim contribuir de forma a diminuir a sua valorização no médio e longo prazo. O que não diminui a valorização é deixar o like e se inscrever no canal, daí eu vou te agradecer bastante. Então, novamente aqui pegando o exemplo do S&P 500 só para ilustrar, tá certo? Peguei aqui agora uma outra janela de 20 anos, 2000 até 2020. Eles dizem aqui que 43% do retorno histórico foi devido aqui aos dividendos que foram sendo pagos, recebidos e reinvestidos ali no próprio S&P 500 pelas empresas, ações, fundos e assim por diante. Agora, qual que é a grande sacada que você tem que entender? Novamente, os dividendos representam aqui uma parcela importante do retorno total aqui dessa janela, desse ativo específico. Cada ativo é um ativo, tá? Você não pode considerar que isso aqui vale para todos. Depende das empresas, dos dividendos e assim por diante. Mas, o grande ponto é, esses reinvestimentos aqui estão sendo considerados já de forma reinvestida, sem o contexto dos impostos, tá certo? Então, quando você tem ali os 15 ou 30% de imposto de dividendos, que é o caso mais pessimista ainda, né? Mas vamos lá, você certamente vai ter uma parcela menor desse reinvestimento. Naturalmente, você vai ter uma parcela menor de juros compostos aqui desde o início, na metade também, no fim também. E naturalmente você vai ter um retorno total menor. Então você não precisa se preocupar efetivamente em fazer muita conta para saber qual que é o caso que vai te dar mais dinheiro. Dinheiro por dinheiro, tô falando, retorno por retorno. Fiscalmente, tributariamente, é óbvio e é nítido, assim, por lógica, que você vai ter um retorno menor com dividendos sendo recebidos através de ETFs. Isso é matemática básica, não precisa nem saber quanto que vai dar a conta, porque isso vai depender do ativo, do período, dos dividendos e assim por diante. Novamente, você sempre vai ter ali os 15%, olhando aqui mais para ativos do Brasil, tá bom? Sendo retidos diretamente na fonte daqueles dividendos que você recebe. Ok, pode ser que isso estrague completamente a sua rentabilidade? Cara, assim, estragar completamente a sua rentabilidade, isso não vai, porque você vai estar muito exposto ainda à questão do ativo em si. Como a gente já percebe, a maioria do retorno, assim, geralmente a maioria do retorno vem do próprio ativo em si, do retorno histórico, não dos dividendos. Os dividendos ajudam e são importantes. Mas, claro, com 15% ali de imposto de renda, não vai estragar completamente a performance. Porque você ainda assim vai ter esse somatório das duas parcelas e você vai ter ali uma ineficiência considerável. Então, isso é nítido. Agora, claro, o melhor cenário é você não ter esse imposto, o reinvestimento ser automático e você efetivamente não ter essa perda, essa menor eficiência no meio desse processo, esses pequenos atritos que vão tirando um pouquinho do seu patrimônio.
Agora, qual que é a vantagem de você receber dividendos efetivamente de ETFs ou de ativos? Bom, para quem precisa aí de uma renda passiva realmente mensal ou periódica para pagar contas do dia a dia, para conseguir viver a vida, né? Não tem outras fontes de renda, já está numa fase de usufruto, aí muitas vezes pode ser interessante, dependendo do caso, você receber os dividendos. Tem um outro efeito psicológico que o pessoal fala bastante aqui nos comentários, eu entendo isso, que é a questão de você receber dinheiro toda hora. De certa forma você vai se sentir um pouco melhor em relação a isso, tá vendo que está dando um retorno aí nos seus ativos, e isso vai te ajudar muito, teoricamente ali, né, naqueles momentos em que você precisa fazer algum rebalanceamento na sua carteira, em momentos de pânico ou de euforia, e muitas vezes em situações comuns você fica meio assim de fazer uma venda forçada de algum ativo. Isso também tem esse viés aí um pouco mais psicológico. Então são fatos e fatos, mas matematicamente falando, o retorno total de um ETF sem esse imposto de renda sobre dividendos, ele será melhor. Isso é um fato. E claro, se você quiser aprender um pouco mais a analisar os ETFs, conhecer eles na prática, entender mais sobre ETFs de renda fixa, renda variável, conseguir analisar para investir através deles de forma independente aí, para não depender mais de assessor nem de ninguém, tem aqui o Capital Certo, um manual prático justamente de ETFs com 8 horas de treinamento direto ao ponto, super acessível para você entender do início ao fim sobre esse mercado. Tenho certeza que você vai gostar muito, super acessível, o link está aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então matematicamente a gente já entendeu o que vale mais a pena e o que não vale, mas aqui vamos entender então se realmente é muito prejudicial ou não a questão dos 15%. Então, efetivamente aqui a gente tem hoje duas formas mais comuns de você ter renda passiva através dos ETFs. A primeira das formas, que ela tende a ser um pouco mais eficiente, é você ter ativos que pagam dividendos para o ETF e o ETF distribui esses dividendos para os cotistas. Efetivamente tem 15% de imposto de renda sobre aqueles dividendos, mas você tem aqui uma certa aderência muito grande àqueles índices. Trouxe aqui o exemplo bem rápido do Divo 11 e também aqui do Divid 11. Então, justamente aqui duas opções bem similares, bem parecidas, só para a gente entender. Um deles não paga dividendos, no caso do Divo 11, ele reinveste automaticamente, e o outro paga dividendos justamente com essa proposta aí de ter distribuições recorrentes, e aí efetivamente tem aquela pequena ineficiência dos impostos retidos na fonte. Então, no caso, esses ETFs, eles seguem um índice que é o IDIV, e um deles, no caso esse aqui que distribui os dividendos, ele recebe dividendos das empresas e ele repassa esses dividendos para os cotistas. Essa é a primeira forma, porque você efetivamente recebe aquilo que as empresas estão pagando, menos, claro, o imposto de renda. A segunda forma são ETFs de venda coberta. Esses ETFs, eles tendem a ter, em termos de dividendos, geralmente uma proposta de ter até dividend yields maiores do que geralmente os ETFs que têm aí simplesmente os dividendos das empresas. Por quê? Porque venda coberta é uma operação ativa no mercado financeiro. Então, efetivamente, você tem um gestor, uma equipe, robô, enfim, assim por diante, fazendo aí operações com opções, que são aqueles derivativos dentro do mercado financeiro. Eu peguei aqui um exemplo de longuíssimo prazo, que é o QYLD, lá dos Estados Unidos, só para ilustrar aqui um ponto que ele faz aqui, venda coberta da Nasdaq, e também peguei aqui o QQQ, que é a própria Nasdaq, no médio e longo prazo, tá? Então, num deles você tem, por exemplo, aqui a Nasdaq, que de certa forma as empresas pagam dividendos, mas ele fica reinvestindo, só que elas não pagam tanto, e outro faz aqui a venda coberta, só para a gente ter aqui noção de mercados diferentes. Não é a mesma coisa, mas só para ilustrar um ponto. Então, colocando isso aqui tudo no mesmo gráfico, só para você entender e comparar, deixar aqui pelo menos o QYLD com o QQQ, eles têm aqui uma diferença já muito grande, muito considerável em termos de rentabilidade. Ah, Anthony, mas isso aqui não é por causa dos 15% de imposto de renda. Exatamente, mas é um risco a mais quando você busca estratégias de renda passiva. Estou elencando aqui riscos, ok? O QYLD aqui embaixo, ele paga dividendos mensalmente, se eu não me engano, já o QQQ não, ele só reinveste e beleza. Lógico que a diferença de rentabilidade entre os dois também se deve por conta da estratégia ali da venda coberta. Ixi, daí você tem que entrar num detalhe para ver como é que aquela venda coberta está sendo feita, se existem outras opções no mercado, se é bom, se é ruim, assim por diante. A questão aqui é, se você está buscando renda passiva com o ETF, que é a proposta de um deles, você tem riscos de perder rentabilidade no médio e longo prazo. Você só tem que estar ciente disso. Agora, qual que é o ETF, quais são os riscos? Aí depende de cada caso. Um outro ponto aqui que dá para mostrar é aqui a questão do Divo 11 e do Divid 11. Aqui a gente tem dois ETFs que são bem mais
Dois não, né? Pelo menos o Div 11 é bem mais novo, então não dá para mostrar aqui efetivamente a grande diferença. Ele é muito novo, não há uma dispersão considerável ainda, tá? E a gente está considerando aqui os dividendos todos reinvestidos, que no gráfico do TradingView ele mostra, se eu não me engano, de forma integral, depende do ativo. Então a gente não consegue mostrar nitidamente a grande diferença ou pequena diferença que eles vão ter. Tá? Mas por lógica, a gente sabe que vai ter algum impacto na rentabilidade. Então, efetivamente, você não precisa se preocupar se o impacto vai ser gigante ou se ele vai ser irrisório. Ele vai existir. De novo, ele não vai acabar com a sua rentabilidade, mas ele vai sim, com certeza, atrapalhar e ter uma ineficiência. A grande pergunta aqui que o investidor tem que se fazer é, primeiro de tudo, qual é o seu objetivo? Poxa, eu gosto mais de uma estratégia de renda passiva. Por quê? Eu estou num momento de vida que eu preciso disso. Eu tenho um patrimônio que eu preciso disso, que é capaz de me dar uma renda considerável. Eu tenho uma carteira que ela é grande o suficiente para uma boa distribuição e para buscar esse tipo de estratégia. Ou então, não, eu gostaria muito mais de uma acumulação, eu quero eficiência tributária, eu invisto para longo prazo ainda, estou numa fase aqui de acumulação, de transição, eu preciso de crescimento de patrimônio. A grande realidade, pessoal, eu sei que isso divide muita opinião nos comentários, sei que muita gente discorda, não tem problema, o mercado financeiro é um ambiente de discordância constante, né? Por isso que o preço muda tanto. Mas para mim é muito nítido, tá? Para 95, para não dizer 99% das pessoas, estratégias aí de acumulação, essas de crescimento com reinvestimento automático, elas são as mais indicadas. Geralmente quando a pessoa está na dúvida, ela deveria estar indo para reinvestimentos automáticos e acumulação. Eu sei que muita gente gosta de ver o dinheiro pingando na conta. Eu sei que muita gente foi doutrinada a essas ideias. Aí a discussão vai muito longe. Eu sinceramente não estou preocupado em ganhar ela. Mas fica aqui sempre os dados e, enfim, né, como é que as coisas realmente funcionam. Quando você tem ali o imposto retido na fonte, você efetivamente vai ter uma ineficiência de médio a longo prazo. E aí você, como investidor, tem que saber medir. Poxa, esse tipo de retenção desse pequeno imposto ou daquela estratégia, ela é suficientemente grande a ponto de me incomodar como investidor? Se você está numa fase que precisa da renda, não se incomoda, entende dos riscos, ok, são escolhas, mas você tem que saber que não vai render a mesma coisa do que, vamos dizer assim, a mesma estratégia com acumulação automática. Tem ainda o pior tipo de todos, que é aquele que simplesmente vai comprar os ativos brasileiros, somente os brasileiros, que têm isenção do imposto de renda. Esse, na minha opinião, é o mais cego e doutrinado de todos, porque você muitas vezes está num viés de casa de desconsiderar as possibilidades dos dividendos serem taxados. Primeiro, né, já tem essa possibilidade agora com os fundos imobiliários, se não me engano, 5% de impostos para os dividendos, que é uma coisa que todos os grandes juristas e economistas sabem que o Brasil eventualmente vai ter taxação dos dividendos também. Em algum momento isso deve acontecer, não tem como fugir para sempre disso. E o ponto adicional ainda, se você só busca fazer stock picking em ações que são isentas de imposto de renda, e assim, ou fundo imobiliário, assim por diante, é que você muitas vezes tem ativos que, primeiro, não tem uma correção natural com o IPCA e com o dólar. Isso te dá uma certa ilusão de rentabilidade, você fica aí com a carteira sem tanta rentabilidade assim, às vezes perdendo até para a própria inflação. E ainda tem o pior tipo de todos, né, que fala que vai fazer stock picking para vender somente até 20 mil reais. Assim, se você tá já numa fase mais metade pro final, assim, da vida e tal, já tá pensando em, já tá no meio da sua aposentadoria, até tudo bem, até entendo, né, você já tem a carteira montada há muito tempo, ok. Talvez 20 mil por mês possa ser suficiente para você viver a sua vida, se for vendendo ali para não pagar imposto. Mas para quem também tá mais médio e longo prazo, isso é muito complicado. Porque quando fizeram a regra dos 20 mil reais, lá atrás, 20 mil reais era muito. Então, no acumulado, hoje em dia, se eu não me engano, é equivalente a 150 ou 160 mil reais. Posso estar errado. Mas assim, é mais de 100 mil reais tranquilo por mês. E essa regra não foi corrigida, deixou os 20 mil fixos lá. Então é questão de tempo até o seu stock picking dos 20 mil reais por mês não ser mais suficiente para nada. É só uma questão de tempo. Não tem essa. Eles não vão ficar mudando a lei para melhor. Não vai acontecer isso. Então você precisa efetivamente lidar aí com os seus dividendos que são isentos de imposto de renda, torcer para eles seguirem sendo isentos de imposto de renda, torcer para suas ações continuarem se valorizando mais do que o índice, né? Vencer o índice, o stock picking, nem falei disso, porque, meu Deus, esse vídeo não acaba nunca. E ainda, claro, torcer aí para a isenção dos 20 mil não ficar muito pouco, né? Então, efetivamente, investir por ETFs, você vai ter que acabar tomando essa decisão. Vai investir através de ETFs que pagam ou que não pagam dividendos.
Para mim aqui a regra é muito clara. Se está na dúvida, tem que ser os que não pagam dividendos. Para a grande maioria das pessoas, os que não pagam são os mais eficientes, os mais inteligentes, os mais tranquilos. E você sempre pode fazer uma venda manualmente, pagar 15% de lucro, né, sobre aqueles rendimentos. Você vai fazer a venda, você vai pagar uma DARF, ok? Não tem como escapar disso. E aí, efetivamente, pode viver dessa renda manualmente. Agora, para as pessoas que têm uma visão muito específica, um cenário muito específico, às vezes uma condição muito específica, talvez em alguns casos sim, os ETFs de renda podem também fazer sentido. Então já comenta aí para mim o que você achou. Eu sei que esse aqui divide muita opinião. O pessoal vai se matando aí nos comentários, né? E aí, para continuar aqui, eu vou deixar a parte 2 e a parte 3 desse vídeo com 5 ETFs de total return, ou seja, esses de acumulação, para você dar uma olhada e conhecer. E também vou deixar 5 ETFs que pagam dividendos recorrentemente aqui no Brasil, para você também conhecer e dar uma olhada. Grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição, seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.